O zagueiro brasileiro na mira de Corinthians, Flamengo e de dois gigantes do futebol italiano. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre os confrontos entre Tite e Ramon Dias, os técnicos de Flamengo e Vasco que se enfrentam nesse domingo. Para completar, Ronaldo Fenômeno tirando o sarro do dono da SAF rival depois da vitória do Cruzeiro, mais uma na Arena MRV. Vou te dar detalhes e bastidores também sobre o futuro de Léo Ortiz. Zagueiro desejado pelo Flamengo pintou mais um probleminha nas tratativas com o Red Bull Bragantino. Fala ainda sobre o futuro de Mbappé, discrepância na Copa do Nordeste, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e objetivo por aqui, deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Hora de falar sobre o futuro de Mbappé. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o Mbappé já tomou sua decisão e vai trocar o PSG pelo Real Madrid na metade do ano. Você sabe que o contrato do Mbappé com o PSG se encerra em junho. O PSG tenta há meses a prorrogação desse contrato com direito a um bônus de 80 milhões de euros. É como eles chamam de bônus de fidelidade. Esses 80 milhões de euros equivalem a 427 milhões de reais. Apesar da investida, o Mbappé tomou a decisão de se mudar para o Real Madrid. É um namoro super antigo. Notícia ruim para o Endrick, que vai chegar a Madrid com a concorrência de alguém super fora da curva e que será o grande astro do time. Bora falar agora sobre o Flamengo com o novo impasse envolvendo a tratativa com o Ortiz. Novela chata, né? Zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Nos últimos dias, Flamengo e Red Bull se alinharam em relação ao valor do negócio. 8 milhões e meio de euros, parte dessa grana fixa, o restante em bônus. Valor que equivale a mais ou menos 45 milhões de reais. O problema, de acordo com o repórter Júlio Miguel Neto, está na forma de pagamento. Red Bull Bragantino quer receber essa grana no mínimo de parcelas possíveis e o Flamengo pretende um parcelamento um pouquinho maior. Ninguém desconfia de que o Flamengo vai fazer as quitações dos clubes mais saudáveis do ponto de vista financeiro do país, mas há esse impasse. O negócio vai acabar acontecendo, até porque o Léo Ortiz quer muito jogar no Flamengo, o Flamengo quer muito contar com o Léo Ortiz e o Red Bull Bragantino já percebeu que não há mais clima para permanência do zagueiro. Agora é questão de ajuste e a novela que já começou há mais de um mês, ela vem desde dezembro, deve ser finalizada na próxima semana. Só para completar sobre o Flamengo, queria contar que as tratativas entre Flamengo e Inter por Thiago Maia estagnaram a ponto de o Colorado já estar buscando um outro volante. A questão financeira também foi um impeditivo. O Internacional começou oferecendo 3 milhões de euros, o Flamengo pedia 5. O Internacional acenou com 4 milhões de euros e ainda não houve acordo. Só para completar, vale a lembrança de que tem clássico nesse domingo entre Vasco e Flamengo. O Fla tenta a 5ª vitória consecutiva contra o Vasco nos últimos 4 jogos, todos disputados no ano passado. 4 vitórias rubro-negras, 1-0, 4-1, 3-1 e 3-2. Oscar Romero, que recentemente rescindiu seu contrato na Turquia e está livre, foi procurado pelo Cerro Porteño, clube do Paraguai, e disse que não pretende voltar para o seu país natal. Ele segue buscando clubes em território brasileiro. Bora falar um pouquinho sobre a Copa do Nordeste, que teve sua abertura nesse fim de semana, e há uma discrepância bem grande entre os participantes. São 16 times, sendo 3 da primeira divisão, Fortaleza, Bahia e Vitória, que por conta da presença na elite do futebol nacional, tem muito mais capacidade financeira, afinal de contas as cotas de TV na Série A são gigantes. São ainda 3 times na Série B, Ceará, CRB e Sport, que vão tentar, na medida do possível, se aproximar dos 3 times da primeira divisão. Só para completar, a Copa do Nordeste ainda tem outros 3 times na Série C, o ABC, o Botafogo e o Náutico. Vale a lembrança de que serão 8 representantes nordestinos na Série C, só que 5 deles acabaram ficando pelo caminho e não conseguiram classificação para essa fase da Copa do Nordeste. Para completar, outros 7 times na deficitária Série D, que equivale à 4ª divisão do futebol brasileiro. Série D não costuma pagar cotas, você tem apenas a ajuda de custo para fazer suas viagens. 7 representantes da Série D na Copa do Nordeste: América, Maranhão, River, Altos, Itabaiana, Juazeirense e também o 13. Queria te atualizar sobre Mateuzinho, lateral direito que pertence ao Flamengo, interessa ao Corinthians, quase foi parar no Botafogo e agora também é alvo do Grêmio. Tricolor gaúcho não chegou aos 4 milhões de euros que haviam sido oferecidos por Corinthians e Botafogo, mas tenta levar vantagem em relação ao impasse. Vale a lembrança de que Mateuzinho quer jogar no Corinthians, mas o Flamengo só daria preferência para o Botafogo. O rubro-negro não quer fazer negócio com o time. Bora mudar de assunto e contar para você quem é o zagueiro
brasileiro que atua na Rússia e é pretendido por Corinthians, Flamengo, Milan e Juventus. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio empresário do atleta. Eu me refiro a Lucas Fasson, zagueiro de 22 anos de idade. Ele surgiu em Cotia, na base do São Paulo, foi negociado com o Atlético Paranaense e foi do Furacão que ele se mudou para o Lokomotiv da Rússia. Titular absoluto por lá e disputa com a seleção brasileira o torneio pré-olímpico. Wildemir Lopes deu a seguinte entrevista sobre o futuro do Fasson, abre aspas. Milan e Juventus têm interesse no Lucas Fasson, além de Flamengo e Corinthians. A dificuldade na Itália é que os clubes de lá não podem trabalhar no mercado russo nesse momento. Fecha aspas, eu já havia explicado para vocês que alguns dos principais centros europeus criaram embargos, proibições em relação a negócio com clubes russos, tudo por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Diante desse cenário, se o Fasson não ficar no Lokomotiv, deve voltar ao Brasil e Corinthians e Flamengo são os maiores interessados. O Flamengo tem como principal alvo o Léo Ortiz, isso não é novidade para ninguém, mas se não der certo com o Ortiz, o Fasson pode surgir como um plano B. Já o Corinthians está no mercado em busca de um defensor, não conseguiu o Pablo, perdeu o Lucas Veríssimo, já contei para vocês que a negociação com o Lianco depende de um acordo com o Southampton e bastante dinheiro envolvido, cerca de 4 milhões de euros. Luan Pérez está se recuperando de contusão, enfim, Corinthians mapeando esse mercado em busca de defensores. Quero falar agora sobre Ronaldo Fenômeno provocando o Atlético. É que o Cruzeiro venceu mais uma vez na Arena MRV 2-0 na noite desse sábado, gols de Zé Ivaldo e João Pedro. O Zé abriu o placar aos 37 e o João Pedro definiu o placar de 2-0 aos 40, ambos os gols no segundo tempo. 2 jogos entre os times na nova Arena do Galo e 2 vitórias cruzeirenses, nos 2 casos o Galo era bem favorito. Ronaldo Fenômeno não perdoou e usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, grande vitória do Cabuloso, mais um clássico vencido na Arena. E aí ele completa aí sim com a cutucada. E teve rádio dizendo por aí que nosso time do ano passado era melhor. Palavras, apenas palavras, fecha aspas, recado endereçado à Rádio Itatiaia, que tem como dono Rubens Menin. Ele é dono da Itatiaia e também é o principal acionista da SAF do Galo, cutucada direta e reta. Só para completar, vale a lembrança de que Guilherme Arana, na entrevista pós-jogo, reclamou do esquema de jogo montado por Felipão. Felipão tentou desconversar na sua entrevista. Já o presidente da Galocura, principal organizada do Atlético, chamou o elenco de pipoqueiro, entre outras coisas. Quero falar agora sobre o clássico entre Vasco e Flamengo, marcado para a noite desse domingo, Campeonato Carioca. Os dois times empatados na sexta colocação, 8 pontos para cada um, com uma desvantagem para o Vasco, de que o Flamengo ainda tem um jogo por fazer, ou seja, pode pular para 11 pontos, abrindo 3 de vantagem. Os times brigam para ficar entre os 4 de olho na fase semifinal do Campeonato Carioca. Queria destacar os confrontos entre Tite e Ramon Dias. Tite, técnico do Flamengo, Ramon Dias, o técnico do Vasco. Eles já se enfrentaram 4 vezes ao longo da carreira e todos os jogos terminaram com vitória do Tite, 100% de aproveitamento. Primeiros jogos há bastante tempo, o primeiro deles em 2001. O Tite era técnico do Grêmio, o Ramon Dias era técnico do River Plate. Eles se enfrentaram na Argentina, Monumental de Núñez, Copa Mercosul, vitória do Grêmio 4-2. No ano seguinte, Libertadores da América, jogos de ida e volta. Na ida, mais uma vitória do Grêmio no Monumental, 2-1. Na volta, 4-0. E o Grêmio passou o trator na Libertadores da América contra o River de Ramon Dias. Os técnicos voltaram a se enfrentar apenas 21 anos depois. No ano passado, segundo turno do Campeonato Brasileiro, jogo cheio de emoções, com inúmeras oportunidades para cada lado. No final, placar de 1-0 para o Flamengo, com gol do Gerson, e os 4 jogos com 4 vitórias do Tite. O que você pensa a respeito do jogo dessa noite? Tite amplia essa sequência para 5 jogos, dá empate ou o Ramon Dias enfim bate o seu concorrente? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que nesse domingo terá o primeiro clássico em 2024 e será diante do Vasco no Maracanã, promessa de casa cheia, com transmissão exclusiva em TV aberta no SBT. Pois é, e eu, Vene Casagrande, estarei lá na transmissão ao lado de Lucas Pedrosa, Theo José, que estará narrando esse jogo, e também Nadine Bastos, a comentarista de arbitragem. Será uma honra, um prazer enorme, será minha primeira vez, conto com a audiência de vocês.
A gente, no vídeo de agora, vai falar sobre Palmeiras contratando joia da base do Flamengo. Na verdade, jogador que saiu da base do Flamengo, considerado como joia, estava no futebol espanhol. Já já a gente vai dar detalhes. E tem também novela Mateuzinho, mais um clube interessado em Mateuzinho. Esse clube é da Série A. Será que agora o Mateuzinho será negociado pelo Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, Lázaro é jogador do Palmeiras. O jogador desembarca em São Paulo segunda-feira para se apresentar ao Palmeiras por empréstimo até dezembro, com uma opção de compra avaliada em 13 milhões de euros. É isso mesmo, galera. Muita grana por 80%, né? Nem 100%. E para aqueles que me perguntam, sim, o Flamengo ainda é dono de percentual dele, de direitos econômicos, mas 25%, se não me engano, mas isso aí só será válido, entre aspas, para o Flamengo se ele for comprado pelo Palmeiras ao término da temporada. Até o momento, não vale de nada, porque ele está chegando ao Palmeiras por empréstimo. Na minha opinião, o Palmeiras foi muito bem nessa contratação. Lázaro, ele faz várias funções no setor ofensivo. Acho que o Abel Ferreira vai aproveitá-lo da melhor maneira possível. Falando de Flamengo, mas agora futebol feminino, porque Cristiane marcou o gol na estreia. É isso mesmo, a craque rubro-negra, em sua estreia diante do Fluminense pela Copa Rio, marcou um dos gols da vitória por 3-0. E ela falou o seguinte após o jogo, e nos braços da galera, tá? Foi lá tirar foto com a torcida. Pô, Cristiano tem cara de ser mó resenha, gente boa demais. E ela disse, estou muito feliz de ter marcado o gol nessa minha estreia. Mas como eu disse, a gente tem bastante coisa ainda a melhorar aqui dentro do grupo, disse Cristiane, que prometeu fazer um quadro com a camisa da primeira vez e do primeiro gol com o Flamengo. E enquanto isso, ela estava ouvindo lá, e Cristiane, aí ela tá usando a camisa nova, foi pra galera, bacana demais, maneiro demais. Galera, lembra quando o Everton Ribeiro saiu daqui, que Flamengo e o Everton Ribeiro estavam planejando fazer uma despedida do jogador no Maracanã para a torcida diante desse jogo contra o Vasco, que será disputado nesse domingo, 4 de fevereiro? Pois é, os planos foram cancelados, Everton Ribeiro não terá mais despedida para a torcida do Flamengo no Maracanã. Esse último ato, digamos assim, The Last Dance, aconteceria no clássico desse domingo contra o Vasco, mas o Bahia tem jogo no mesmo dia pela Copa do Nordeste contra o Sport. Eu vou ser sincero, o Bahia está certo, entre aspas, em não liberar o jogador para essa despedida. Everton Ribeiro é o principal jogador do meio de campo do Bahia. É um clássico da Copa do Nordeste lá, diante do Sport. Pô, o cara não pode perder um jogo para vir fazer a sua despedida no ex-clube. E assim, na boa, ele terá outras chances, outras oportunidades. Quando o Bahia vier ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo, para mim, oportunidade perfeita. Então, Everton Ribeiro não terá essa despedida contra o Vasco, só trazendo essa informação para atualizar vocês aí. Thiago Maia vem treinando com o grupo, mas não deve ser relacionado para esse duelo com o Vasco da Gama, tal como o Mateuzinho. São dois jogadores que estavam próximos de deixar o Flamengo, acabaram ficando porque as negociações com o Inter, com o Corinthians e Botafogo, respectivamente, as negociações não avançaram. Então, Thiago Maia e Mateuzinho, eles treinam com o grupo normalmente, tá? Mas não devem ser relacionados para pegar o Vasco nesse domingo. Sobre o Mateuzinho, temos atualização envolvendo a novela Mateuzinho. Mais um clube interessado na contratação do lateral direito do Flamengo. Dessa vez é o Grêmio, só que o Grêmio quer por empréstimo. Inclusive, uma informação que uma pessoa próxima a Mateuzinho me contou é que Renato Gaúcho ligou para o Mateuzinho para conversar com ele sobre a possibilidade de ele se transferir para o Grêmio. Só que, desde o começo, o Mateuzinho tem dado prioridade ao Corinthians. Inclusive, o modelo de negociação do Corinthians, que é por venda, apetece muito mais ao Flamengo do que o modelo que o Grêmio deseja por empréstimo. E o Mateuzinho, vocês sabem, dá prioridade ao Corinthians por vários motivos, por entender que o Corinthians, profissionalmente falando, seria bom. O pai dele é torcedor de nascença do Corinthians, seria uma realização pessoal também. Ele ficou uma semana treinando no Corinthians, ele conheceu o grupo do Corinthians,
conheceu o técnico Mano Menezes, gostou do ambiente, mesmo estando num ambiente conturbado que está atualmente o Corinthians. Então o Mateuzinho, ele viveu, ele teve o pirulito ali na boca, como se o pirulito da criança estivesse aqui, alguém vai lá e tira. Ele viveu aquilo ali. Então ele quer voltar para aquilo ali. Só que o Flamengo não, no primeiro momento, não quer fazer negócio com o Corinthians. Só que os jogadores, os empresários estão forçando. Eu acho que vai chegar uma hora que o Flamengo vai entender que a melhor coisa a se fazer é vender o Mateuzinho para o Corinthians. A proposta do Timão continua na mesa do Flamengo. 4 milhões de euros por 60%. Lembrando que o Flamengo não é dono de 100% dele. O Flamengo é dono de 50%, Londrina 50%. Tá bom? Então, o Grêmio quer, mas o Flamengo não quer fazer empréstimo, o jogador prefere o Corinthians, mas o Flamengo não gostaria de fazer negócio com o Corinthians. Tá uma confusão. Porém, o Renato Gaúcho tentou e até ligou para o Mateuzinho. E aí, nação rubro-negra? Hoje o clima é de pura emoção, porque o nosso Mengão está prestes a entrar em campo para o Clássico dos Milhões contra o Vasco. O coração já está acelerado, a ansiedade toma conta, e no Maracá vai ser puro espetáculo. O que esperar desse duelo que vai incendiar o Campeonato Carioca? Se preparem para vibrar e se emocionar, porque o Flamengo está em campo. Domingo é dia de vestir o manto sagrado, de gritar "Eu sou Flamengo" com toda a força, porque o nosso Mengão vai mostrar mais uma vez porque é o time do coração de milhões de torcedores. Às 19 horas, no Maracanã, a batalha começa, e cada jogador em campo vai representar a raça rubro-negra. Nas prováveis escalações, nomes como Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro estão prontos para dar um show, para fazer o Maracá tremer. O Flamengo está na peleia pelo topo da tabela no Carioca, e esse clássico é mais uma oportunidade de mostrar a nossa força. O Vasco que se prepare, porque a nação está sedenta por mais uma vitória, por mais um capítulo de glória. Com Tite no comando, a confiança está lá em cima, e cada rubro-negro sabe que essa é a hora de fazer a diferença. E é isso, nação. Que venha o Clássico dos Milhões, que venha mais uma noite de pura paixão pelo Mengão. Deixe o seu apoio nos comentários, compartilhe esse vídeo com outros torcedores apaixonados, porque juntos somos mais fortes. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos mostrar para o mundo quem manda no futebol carioca. Flamengo até o fim, hoje e sempre.